gloriosa história da Sociedade Esportiva Palmeiras teve como ponto de partida o dia 26 de agosto de 1914, quando imigrantes e descendentes de italianos fundaram a Società Palestra Itália, na cidade de São Paulo. O primeiro troféu a entrar para a imensa galeria do clube foi a Taça Savoia, conquistada em 24 de janeiro de 1915, na primeira partida do Palestra Itália. Não demorou muito para o clube alçar grandes voos e iniciar uma era de conquistas. Sua primeira participação em campeonatos paulistas aconteceu em 1916 e já em 1920 conquistou o primeiro título. Ainda na década de 20, o Palestra Itália conquistou seu primeiro bicampeonato paulista, vencendo a competição de maneira invicta em 1926 e vencendo também em 1927. O bicampeonato estadual não era mais sonho. O próximo passo era o tri. Esta proeza foi conseguida com o Palestra vencendo os campeonatos paulistas de 1932, 33 e 34. Em 1933, o clube conquistou também o primeiro torneio de clubes profissionais do Brasil, o Rio-São Paulo. A primeira final contra o Corinthians foi disputada no Campeonato Paulista de 1936 e o Palestra Itália saiu vencedor. O último título com o nome de Palestra Itália foi também o primeiro título comemorado na história do estádio do Pacaembu, no ano de 1940. A goleada por 4-1 sobre o São Paulo garantiu o 8º título estadual aos palestrinos. Em 1942, a Segunda Grande Guerra estava no auge e o Brasil ensaiava sua entrada ao lado dos aliados contra o eixo, que era formado por Alemanha, Itália e Japão. Com isso, o Palestra Itália foi obrigado a mudar de nome. Primeiro chamou-se Palestra de São Paulo. Depois, tornou-se o Eterno Palmeiras. No primeiro jogo com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras, a equipe de Oberdan, Junqueira e Belliomini, Zezé Procópio, Og Moreira e Del Nero, Cláudio, Valdemar Filme, Viladônega, Lima e Echevarrieta, entrou em campo imponente, com a bandeira do Brasil em mãos e liderados pelo general Adalberto Mendes para derrotar o São Paulo por 3-1 e conquistar o Campeonato Paulista de 1942. O Palmeiras fechou os anos 40 sendo campeão paulista de 1944 e 1947. Os anos 50 vieram para confirmar a grandeza da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entre 1950 e 1951, o ano das 5 coroas, o Verdão conquistou 2 taças Cidade de São Paulo, o Campeonato Paulista de 50 e o Torneio Rio-São Paulo de 51. Mas o principal título aconteceu em 22 de julho de 1951, no estádio do Maracanã, contra o Juventus da Itália. Os comandados de Ventura Cambon ergueram a Taça Rio e o Palmeiras sagrou-se o primeiro campeão mundial de clubes.
No Campeonato Paulista de 1959, aconteceu uma decisão lendária. De um lado, o Palmeiras de Djalma Santos e Julinho. Do outro, o Santos de Pelé e Zito. O Santos saiu na frente com o Pelé, aos 14 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras empatou com o Julinho, 29 minutos depois. O gol da virada palmeirense foi marcado por Romeiro de falta, aos 3 minutos do segundo tempo. O Santos não conseguiu impor o seu ritmo e o Palmeiras, comandado por Oswaldo Brandão, sustentou a vantagem e foi o supercampeão paulista. O esquadrão palmeirense de 1963, que deu início à era da primeira academia, tinha Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias e Vicente, Zequinha e Valdemar Carabina, Julinho, Servilho, Ademir da Guia, Vavá e Gildo. No jogo que decidiu o Campeonato Paulista daquele ano, o Palmeiras venceu o Noroeste por 3-0 e foi campeão. Após vencer o Rio-São Paulo de 1965, o Palmeiras foi convidado para inaugurar o Mineirão e vestiu a camisa da seleção brasileira, vencendo o Uruguai por 3-0. No ano seguinte, o Palmeiras de Dudu e Ademir da Guia venceu o Campeonato Paulista pela 15ª vez. O título foi comemorado antecipadamente na goleada sobre o Comercial de Ribeirão, por 5-1. Em 67, o Palmeiras disputou o torneio Roberto Gomes Pedrosa. No quadrangular decisivo deste campeonato nacional, o Verdão venceu o Inter de Porto Alegre. Bateu o Corinthians. E derrotou o Grêmio. Levanta na grande área para César. Entrou, dominou, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! No final dos confrontos, o Palmeiras foi campeão, consagrando de uma vez a chamada Primeira Academia. A segunda academia do técnico Oswaldo Brandão entrou nos anos 70 arrasando. Em 72, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Ronaldo, Leivinha, César e Ney não deram chances para ninguém e conquistaram o Campeonato Paulista de maneira invicta. Logo depois do Paulista, o Palmeiras venceu seu primeiro campeonato brasileiro. O time era quase imbatível. Na campanha vitoriosa de 30 jogos, o Verdão venceu 16 e empatou 10. Em 1973 foi o ano do bicampeonato brasileiro. O quadrangular final foi emocionante e deu ainda mais sabor à conquista. Primeiro, o Palmeiras venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1-0. A segunda partida no Morumbi foi dramática. O Internacional saiu na frente com gol de Figueroa no começo do primeiro tempo. O Palmeiras só empatou aos 32 minutos do segundo tempo.
O gol da virada palmeirense saiu depois de um escanteio. Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira, aos 34 minutos! O Palmeiras entrou em campo com a vantagem do empate. O adversário São Paulo não conseguiu superar o Verdão, que foi bicampeão brasileiro. A final do Campeonato Paulista de 74 é uma das mais famosas da história da competição. Na época, o Corinthians não vencia um título há mais de 20 anos. A primeira partida acabou empatada em 1-1. Bateu na perna de Zé Maria, entrada perigosa, gol do Palmeiras, Edu! Uma hesitação total da defesa do Corinthians. Na decisão, o Verdão acabou com as chances corintianas e conquistou o Paulista após vencer por 1-0. Brito sobe, Levinha mais que ele. Atenção, tá aí o primeiro gol! A conquista do Paulista de 1976 foi o último título de Ademir da Guia no Palmeiras. Após a conquista de 76, o Palmeiras montou alguns times bons, mas que não levantaram nenhum troféu importante. Finalmente, em 1993, a volta da glória veio em grande estilo. Depois de perder o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista para o Corinthians, o Palmeiras massacrou o adversário por 4-0 no segundo jogo. Quanto coração palmeirense batendo forte, quanto coração corintiano. Partiu Evair. Wilson tá no gol. Evair, gol! No Palmeiras! Novamente em cima do Corinthians, o Verdão conquistou o torneio Rio-São Paulo de 93. O ano de 1993 foi completo. Ao final da temporada, o Palmeiras conquistava seu terceiro título do Campeonato Brasileiro. O título veio contra o Vitória da Bahia, no estádio do Morumbi. Em 1994 foi o ano do bicampeonato paulista. Foi também o ano do bicampeonato brasileiro, outro título em cima do Corinthians. Olha o gol do Palmeiras, olha o gol do título, Edmundo, olha o gol, Rivaldo! Gol! O Palmeiras de 1996 foi imortalizado pelos 102 gols marcados em apenas um campeonato paulista. O time de Cafu, Djalminha, Rivaldo e Miller atropelou os adversários e levou o seu 21º paulista para o Palestra Itália. Em 1998, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil. E a Mercosul. O grande sonho de conquistar a Libertadores foi realizado em 1999. Comandado por Luiz Felipe Scolari,
o Palmeiras construiu uma suada sequência de bons resultados até a final, contra o Deportivo Cali. E a dramática decisão foi para os pênaltis. Marcos e Zapata, bateu pra fora! O Palmeiras iniciou o ano 2000 vencendo o torneio Rio-São Paulo contra o Vasco. O Palmeiras completou um ciclo de conquistas, sendo o único time a ter conquistado todos os torneios nacionais já disputados ao vencer a Copa dos Campeões de 2000. Em quase todos os esportes, o Palmeiras deixou sua marca na história brasileira. Sua imensa galeria de troféus é a prova da grandiosidade da Sociedade Esportiva Palmeiras. As diversas conquistas do futebol renderam ao Verdão o título de campeão do século XX.